Boa noite, igreja. Paz Senhor a todos. Boa noite a você também que está nos assistindo através da transmissão ao vivo do canal e do Instagram. Paz Senhor a vocês também. Hoje estamos encerrando a nossa campanha de missões para honra e glória do Senhor. Vamos falar no tema juntos da nossa campanha? O tema fica em João 14, versículo 6. Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. E a nossa divisa que está em João 14, 6. Que respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, paz a todos, boa noite. Gostaria de falar com vocês dois sobre um projeto bem específico. E acredito que boa parte da igreja não conheça, porque não é um horário tão comum. E eu sei que a gente vê vários projetos, a gente apresentou aqui algumas pregações, e nesse período de missões, a gente apresentou vários projetos, mas tem um em específico que boa parte não consegue ver, que acontece na noite, realmente. E esse projeto acontece em Vitória, especificamente embaixo das pontes, onde o pastor Vinícius Maia, com a sua equipe, vai fazer esse trabalho maravilhoso do projeto Anjos da Noite. Vamos falar um pouquinho a mais. Nascido em janeiro de 2014, o Ministério do Anjos da Noite surgiu como uma missão específica, em chegar a pessoas em condições de marginalização, drogadização e vulnerabilidade social, com o único objetivo de apresentar Jesus Cristo como solução de vida para todos que nele creem. O ministério conta com jovens de diversas igrejas batistas de Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, que semanalmente saem pelas ruas, não apenas para compartilhar um lanche, mas para pregar, acolher e apresentar nova perspectiva de vida a todos que recebem nossa abordagem. Muitas vezes, essa nova perspectiva de vida se apresenta como uma oportunidade de tratamento do vício em álcool e outras drogas. Em 2025, estaremos celebrando o 10º Natal na Rua dos Anjos da Rua, os Anjos da Noite. Um evento que não deixou de acontecer, nem mesmo durante a pandemia, e que visa apresentar o verdadeiro sentido do Natal às pessoas em situação de rua. Na ocasião, é feita uma mesa de jantar natalino embaixo da segunda ponte de Vitória. Um lindo coral entoa louvores ao Rei Jesus, seguido de um sermão bíblico sobre o nascimento de Cristo. O Ministério Anjos da Noite também atua na capacitação de igrejas que desejam realizar ministérios semelhantes na região em que estão inseridas. E você pode fazer parte dessa linda história unindo-se a nós. Aguardamos você para juntos cumprirmos o ID de Cristo. Amém. Podemos ver realmente como esse projeto ocorre, especificamente em Vitória, debaixo da segunda ponte. É um projeto que é tão visível, porque acontece dentro da madrugada, no momento mais frio da noite. Mas eles estão ali, não somente entregando marmitas ou apenas alimentando, mas também entregando a palavra do Senhor, que vivifica e abençoa todos que estão ali. Que com certeza também traz pessoas para conhecer o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Cristo. E esse é o ID do nosso irmão Anjos da Noite. Vamos passar um vídeo para estar apresentando um pouco mais sobre o projeto. Projeto Anjos na Noite. Um projeto que é composto por jovens das igrejas batistas da Grande Vitória, que saem às noites pelas ruas e levam ali esperança para as pessoas que moram ali nas ruas, que se encontram na vulnerabilidade social e que precisam de um apoio. Eles levam ali um lanche para eles, mas levam principalmente a palavra de Deus. Mostra para aqueles que moram nas ruas que tem solução, que tem jeito, que dá sim para mudar de vida, e oferece para eles um tratamento para que eles possam sair daquela vida que eles estão vivendo, e principalmente mostra para eles que a solução para a vida deles é Jesus Cristo e não há outro. Deixa eu dar uma ideia aqui para vocês que estão comendo esse pão, tomando esse suco, amanhã ou daqui 1 hora, 2 horas, vocês vão ter fome de novo.
E a gente quer oferecer algo além do que esse pão, que é Jesus, que é o pão da vida. A Bíblia fala que quem come do pão da vida jamais terá fome. Quem bebe da água da vida jamais terá sede. Eu não conheço a vida de vocês, não conheço o passado de vocês, não conheço o nome de vocês, não conheço vocês. Mas Deus conhece. Deus conhece e nos trouxe aqui hoje para trazer esse pão para vocês, para alimentar o corpo, mas a gente também quer alimentar o espírito. Deus abençoe, come aí o pão, toma um suco, né? E Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Como a gente pode ver no vídeo, é um projeto que acontece na madrugada e nem todos têm a oportunidade de poder estar assistindo, mas toda vez que pela madrugada vocês estiverem passando pela região de Vitória e verem alguém de amarelo, pregando uma marmita, pregando, sabe que é um projeto, uma extensão da nossa igreja. É o IGE que está acontecendo e com certeza está trazendo vidas a Cristo. Amém? Antes de passar para o Ministério de Louvor para cantarmos a nossa música de missões, vamos estar fechando nossos olhos, abaixando a cabeça e esquecendo o mundo lá fora. Oremos então. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Obrigado pela tua proteção. Obrigado por estar conosco, Pai. Te entrego, Senhor, nas tuas mãos o nosso culto, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que pisar aqui no púlpito, Senhor. Que o Senhor capacite a todos, que você encoraje a todos, Pai. Que o Senhor esteja com o culto em tuas mãos, Pai. Que o Senhor esteja abençoando em tudo. Que sentimos a tua presença aqui e que cada um aqui esteja com o coração aberto para ouvir a tua palavra e sensível para escutar a tua voz, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Passo para o Ministério de Louvor, está cantando a campanha de missões. Aleluia, glória a Deus. Mesmo se o caminho for distante, avante, avante vou. O melhor caminho escolhi para ser fiel e relevante. Avante, avante vou. Não há bom caminho além de ti. Já não há mais tempo para esperar. Entre a mim, preparei pessoas a me acompanhar. Se eu tiver um caminho, vamos avançar. Então envie a luz, deixe-nos esconder o poder. Permita-nos avançar e te obedecer. Para ser fiel e relevante, avante, avante vou. Não há bom caminho além de ti. Já não há mais tempo, já não há mais tempo para esperar. Eles aqui a mim, preparei pessoas a me
Aleluia. Existem caminhos que para o homem parecem direitos, mas não é. Às vezes ele está andando em caminhos e pensa até que esses caminhos que eles estão andando são o caminho correto. Mas não. Só existe um caminho. Só existe um caminho verdadeiro. E Jesus é o caminho. Jesus ele afirmou em sua palavra. Em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o caminho. Por isso nós vamos cantar. Então ele está nos Estamos em mais um encerramento da campanha de missões estaduais de 2025 e esse tema lindo, Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. Jesus é o único caminho para que possamos ter uma vida fiel e relevante nele. E hoje eu quero trazer uma proposta diferente para os irmãos. A gente vai relembrar o ano de 2024 e as campanhas que a gente teve durante aquele ano. A gente vai relembrar as músicas que a gente cantou. Então eu quero que vocês busquem na memória aquelas letras que talvez você cantou uma, duas vezes, mas que com certeza impactaram a minha vida e a sua vida. E por meio desses louvores, eu quero convidar você a refletir sobre a importância de pregar o Evangelho do Senhor a todas as pessoas, a todas as criaturas. Que, traduzindo na prática, é fazer missões. Nós fazemos missões aqui no nosso dia a dia. Nós não precisamos ir a campos distantes para fazer missões. Nós não precisamos fazer a nossa mala, deixar a nossa casa, os nossos pais, os nossos cônjuges, a nossa família, e ir lá para a Coreia do Sul, ir para a África, ir para o Nordeste fazer missões. A gente pode fazer aqui, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso bairro, com os nossos vizinhos, nós podemos proclamar o nome do Senhor. E eu quero usar como base Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Essa ordem direta de Jesus não é só para quem pega as suas malas e vai para os campos missionários distantes, mas ela é para mim e para você. Essa ordem é nossa, de pregar o Evangelho a todas as pessoas, desde o mais pequeno ao maior. Essa é a minha e a sua missão. E é isso que a gente vai aprender um pouco hoje. Através desses louvores eu quero te conduzir por uma jornada. E essa jornada conta a nossa história, a minha, a sua, no iniciozinho, quando a gente conhece Jesus, até a gente chegar ao momento dessa ordem de Jesus de ir e pregar o Evangelho. E se você aqui é novo e não conheceu Jesus, essa pode ser também a sua história. Vamos começar com Jesus Transforma,
foi a campanha de missões nacionais de 2024. Esse era o nosso sloganzinho. E o versículo base era: portanto, se alguém está em mim, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Através dessa canção, a gente vai descobrir algumas verdades necessárias que nós precisamos lembrar todos os dias. Jesus deixou a sua glória por mim e por você. Em Cristo, toda a nossa culpa é passada. Ele nos perdoou e nos libertou. Jesus nos transformou. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz João 14,6. E eu e você somos nova criatura em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé e louvar com muita alegria e declarar tudo que o Senhor já fez por nós. Me acolheu, me perdoou.
que só Jesus transforma. E agora nós já conhecemos a Jesus e nós já fomos transformados por Ele. E agora nós temos um próximo passo. Além de ser transformado por Jesus, Ele quer nos fazer ser cheios do Seu Espírito Santo. E hoje, através da música de missões mundiais de 2024, a gente vai aprender no poder do Espírito como completar essa missão que o Senhor nos deu de pregar o Evangelho. O versículo base é: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então vamos louvar com alegria, vamos pedir que o Senhor venha com o seu Espírito Santo sobre nós, que nos dê ousadia, que nos dê poder, para que possamos pregar o Evangelho dele. Sopra sobre nós com o teu poder, declaramos a uma voz, faz em nós o teu querer. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor, e a graça seja a esperança a todo pecador. Sobre nós, derrama o teu amor, e a graça seja a esperança a todo pecador. Espírito de Deus, peça a Ele, vem, usa-me, Senhor. Pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir. Pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir. Pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir. Pra tua glória eu vou viver. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma em teu reino, venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma em teu reino, venha sobre nós. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele liberta, traz cura. Possamos, através de Jesus, alcançar o mundo ao nosso redor. Que o Espírito Santo nos traga ousadia para pregar o Evangelho às pessoas. Que
Que não possamos ficar envergonhados com o que vão dizer de nós, mas que possamos entender o que nós recebemos. Nós recebemos o amor de Deus, nós recebemos a graça do Senhor sobre nós todos os dias. Sabe quando você compra alguma coisa muito legal e você quer compartilhar com todo mundo? Você fala, nossa, eu comprei isso aqui, é muito bom, está sendo útil, eu uso todo dia, eu paguei um preço justo. E as pessoas ficam alegres, e todo mundo quer comprar. Nós precisamos anunciar Jesus dessa forma. Nós não podemos nos prender a essas paredes, nós não podemos nos prender ao nosso grupo social aqui dentro da igreja, mas nós precisamos levar o Evangelho às pessoas que estão lá fora. As pessoas estão carentes do nosso lado. E a gente com vergonha de dizer sobre a nossa alegria, vergonha de dizer sobre esse Jesus que nos transformou. Um dia nós fomos aquela ovelha perdida. Nós somos aquela uma que se separou das 99 e o Senhor nos chegou a nós. Levou o seu amor, a sua graça e nos trouxe de volta aos braços do Pai. Nos transformou e nos transforma todos os dias a sermos cada vez mais parecidos com Ele. E nós precisamos levar essa palavra a todas as pessoas. Então, nessa jornada, nós já fomos transformados. Nós já estamos cheios do Espírito Santo. E estamos prontos para cumprir a missão que Ele nos deixou. De ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Cumprir essa missão é o nosso maior legado. É o que a gente pode deixar de mais precioso para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos companheiros de trabalho, para os nossos vizinhos. Eu tenho um tio que já se foi, mas ele deixou um legado tão permanente e eu nem tinha tanto contato todos os dias com ele, mas ele já era um senhor de idade quando eu o conheci. E ele falava de Jesus de uma forma tão linda. O brilho no olhar daquela pessoa simples, que não tinha conhecimento avançado, mas que conhecia a palavra do Senhor. E quando ele ia pregar, era muito lindo, porque ele pegava o versículo que ele ia pregar e ele sabia o capítulo inteiro de cor. A sua vista já era cansada, então às vezes no lugar ele não conseguia ver. E ele sabia de cor o capítulo que ele ia ler. Mas não era só aquele capítulo, ele sabia a Bíblia, do início ao fim. E ele lia aquela palavra e as pessoas ficavam impactadas, porque às vezes a gente não sabe nem o versículo. Às vezes a gente deixa a nossa Bíblia mais parada lá, tomando pó, mas ele sabia a palavra do Senhor e ele falava com quem tinha autoridade, porque ele tinha a autoridade do Espírito Santo sobre ele. E ele pregava o Evangelho a todo mundo que ele via, as pessoas na rua. E quando aquele homem morreu, toda a comunidade ficou impactada, porque ele deixou um legado. O legado de que ele cumpriu a missão de levar o Evangelho às pessoas. E nós precisamos deixar esse legado de amor, entrega e obediência à palavra de Deus. O versículo base é: e as coisas que me ouviu dizer... E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. 2 Timóteo 2:2. Que o Senhor possa encontrar em nós esses homens fiéis, que sejam capazes de ensinar outras pessoas a palavra de Deus. Por isso vamos louvar com a música de missões estaduais, Meu Legado, Minha Missão. Sem requerer explicar.
vou parar. Não importa o que aconteça, as tribulações mais difícil que pareça, vou cumprir minha missão. Espírito Santo nos renova para que possamos completar a missão, nos dê ousadia. Essa é a minha história, essa é a sua história. Todos os dias Jesus nos transforma. Todos os dias o Espírito Santo vem sobre nós e nos dá renovo, nos dá ousadia. E todos os dias nós precisamos cumprir a nossa missão. Todos os dias nós precisamos cumprir a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas. Todos os dias nós precisamos preparar esse legado para que as pessoas conheçam Jesus. Que o nosso testemunho alcance os outros. Que a nossa história seja uma ponte para que alguém conheça Jesus. Que o nosso legado seja de salvação, de obediência, de amor, de entrega ao Senhor. O meu desejo é que o nosso legado seja esse. Um povo que ouviu o chamado do Senhor e decidiu levar a sua palavra a todas as pessoas. Desde o mais pequenino até o maior de todos, que possamos pregar o Evangelho. Senhor, nós queremos te entregar esse louvor e essa adoração. Queremos render aos teus pés, ó Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor na cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque além de nos salvar, o Senhor nos transforma todos os dias. Todos os dias o Senhor nos mostra o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor. Todos os dias nós somos convidados a nos aprimorar e ser como o Senhor nessa terra. A ser como Jesus. Levar o teu amor, a tua graça, a tua salvação às pessoas, ó Pai. Que possamos ser usados para proclamar o teu Evangelho. Jesus, nos dê espírito de ousadia, de poder, ó Pai. Não nos dê espírito de covardia. Que possamos ser ousados e pregar o Evangelho às pessoas. Que não venhamos a ficar envergonhados nas nossas escolas, nos trabalhos, nas ruas, na nossa rua, nos nossos vizinhos. Que possamos, ó Pai, ser corajosos e levar o teu Evangelho. Que possamos cumprir a tua missão, ó Pai. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor encontre em nós pessoas fiéis para levar a tua palavra. Jesus, obrigado pelo privilégio, porque além de nos salvar, o Senhor nos dá o privilégio de levar as boas novas a outras pessoas. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor. Continue falando conosco hoje, Senhor. Que essa palavra seja colocada em prática no coração de cada um que está aqui, Pai. Que não seja apagada, mas que todos os dias o Espírito Santo violente, para que possamos ter coragem de pregar o teu Evangelho. Nós te amamos, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue nos dando força, abençoe a tua palavra neste momento, que venha de encontro ao nosso coração e que possamos ser cada vez mais cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. A palavra está com o ministrante. Ofertório. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Nós vamos cantar um hino que está no nosso cantor cristão, 438, que é um hino que fala também sobre pregar o Evangelho. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Oh, com
conquistai almas perdidas, buscai no pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos nesse grande teto, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Diz-nos, ó Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem dirá quem canta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor dado do céu, o fragor da compaixão de Deus e da luz grata canta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo que aconteceu até aqui nesse momento. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade também de dizimar e levar oferta, Senhor, para que o Teu reino possa crescer aqui nessa terra, nessa região, em todas as partes do Brasil e do mundo. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida de todos os irmãos que já participaram até o momento desse culto. Agora o Senhor nos prepara para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Ailton. Boa noite, meus amados. Sentindo falta de alguém? Pastor, né? Pastor, quem deve tem que pagar, não é isso? Então, mês passado ele estava em férias. E o pastor Hegel, lá da primeira igreja batista em Andorinhas, veio aqui, pregou, né? Trouxe a palavra no meio dos jovens. Então, quem deve tem que pagar. E ele foi lá pagar essa visita, né? Foi lá pagar essa escala, foi lá devolver, né? Esse favor que o pastor Hegel fez pra gente. E agora, na ausência do pastor Hegel lá em Andorinhas, o pastor Eliomar foi levar a mensagem lá. Mas isso tem suas vantagens também, né? Normalmente, domingo à noite, a gente não teria o prazer de escutar outra pessoa falando a palavra de Deus. Eu quero convidar aqui o irmão Marcelo Antunes, seminarista, que vem aqui trazer uma palavra aos nossos corações. Ele que foi o promotor de missões, um dos promotores de missões esse mês, está bem familiarizado. Já vi que abriu a Bíblia aqui em João 14, acho que vai usar a divisa para pregar. Então, fique à vontade, meu amado. Deixa eu orar por você, tá bom? A gente sempre ora pelos de fora, né? Vamos orar por você também. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por teu amor, por tua infinita bondade. Nós já elevamos canções, Pai, a ti, Pai, já te louvamos, Pai, já agradecemos pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós te louvamos porque um dia o Senhor nos transformou, Pai, o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Pai, com um propósito, Pai, de anunciar as grandezas da tua salvação. Que o Senhor use o seu servo nesse momento, Pai. Que assim como o Senhor já falou no coração dele, que ele, através dele, Pai, através do que o Senhor já o incomodou, Pai,
que ele seja um instrumento seu para nos incomodar, para nos tirar, Pai, do nosso sossego, Pai, nos mostrar, Pai, a tua vontade para as nossas vidas. Que ele seja um instrumento usado em tuas mãos, Pai. Nada além disso. Que nada do que ele falou, Pai, nada do que ele escreveu, nada do que ele preparou, Pai, fuja daquilo que o Senhor quer falar para nós. É o que nós pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor amado Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar também quem está nos assistindo aí no Instagram. Deus te abençoe. Quem está no canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, Deus te abençoe também. Deus tem algo a falar ao teu coração nesta noite. Tem alguém que nos visita aqui nessa noite? Faz assim para a gente saber. Hoje eu estou visitando. Não? Todo mundo aqui? Graças a Deus. Então vamos lá. Deus é fiel e Ele tem um propósito em tudo, meus irmãos. Quando estávamos programando, né, a campanha, nós fomos selecionando ali quem iria pregar. Aí nós tínhamos colocado justamente para que eu pudesse pregar no último domingo no encerramento. Só que aí depois a gente mudou. Eu disse, não, porque o pastor está voltando de férias e aí viria 2 missionárias, né? Viria no mês, aí, disse, não, aí o pastor só vai ficar com um domingo para ele. Então a gente vai deixar 2 domingos para o pastor. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E aí o pastor teve que ir para outra igreja e eu fiquei responsável de trazer a palavra nesta noite. E é tudo para a glória do Senhor. Então vamos lá, né? Vamos meditar na palavra do Senhor, porque Deus é bom. E a vida humana, ela tem um ciclo, não é verdade? A pessoa nasce, cresce, reproduz, morre e vai para a eternidade. Não é isso? Tem um ciclo. E durante a existência aqui na Terra, surgem as perguntas: por que estou aqui? Qual o meu propósito nesta vida? O que devo fazer com a minha vida? Qual caminho devo seguir? E as respostas para essas perguntas podem parecer simples, mas muitas pessoas não conseguem aceitar as respostas. E as respostas são as seguintes: estou aqui porque Deus me criou. O meu propósito é viver a vida dentro daquilo que Deus planejou para mim. O que devo fazer com a minha vida? É honrar a Deus com o meu viver. O caminho que devo seguir é o proposto por Deus em Sua palavra para que eu possa seguir. Eu pergunto, como está a sua vida? Você já se encontrou? Você já se encontrou? Você sabe de fato o que fazer? E muitas pessoas vivem assim perdidas, sem saber o que fazer, sem saber quais as decisões tomar, sem saber qual o caminho a seguir. E para trazer luz a quem ainda não se encontrou, eu trago o tema nessa noite: Jesus é o caminho e a resposta. Jesus é o caminho e a resposta. Vamos ler o texto, João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí nós vamos meditar. Eu vou abordar com os irmãos 4 respostas de Jesus nesse versículo. Quando ele diz assim: eu sou o caminho, é a primeira resposta. Jesus afirma ser Ele o caminho. E a gente, quando fala de caminho, a gente lembra de quê? Do povo de Israel, quando sai do Egito, eles percorrem um caminho. Deus tinha falado para eles: vocês vão sair daí e vão para a terra que eu vou levar vocês, a terra prometida. Só que
do Egito até chegar à Terra Prometida, havia um caminho a ser percorrido. E eles levam um tempo andando nesse caminho até eles conseguem chegar e se estabelecer lá na Terra Prometida. Eles passam por toda a trajetória, por todo esse caminho. A ideia de percorrer um caminho para chegar em um lugar de descanso aponta para Jesus. Sendo Jesus o caminho, meus irmãos, todos que seguissem a Ele não estariam mais perdidos, porque Ele é o caminho. Mateus 7,14 diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Esse versículo nos mostra que o caminho é um caminho de renúncias. O que você tem renunciado por amor a Jesus? Reflita nisso. O que você tem renunciado por amor a Jesus? O caminho é um caminho apertado, é um caminho de renúncias. Quando você vai na roça, aí tem aquele caminho ali, estreito, no pasto, que só passa uma pessoa, né? Quem já viu? Todo mundo aqui, né? Já lembra, sabe como é. Então só passa uma pessoa, é um caminho bem estreitinho. Se você for com muita bagagem, vai ficar difícil você passar naquele caminho. Vai te atrapalhar, vai te atrasar a caminhada para passar ali, porque o caminho é apertadinho, é estreito. Então você tem que levar pouca bagagem, pois senão vai atrapalhar na caminhada. Se eu confesso que eu sou um seguidor de Jesus, eu preciso seguir os passos que Ele trilhou. Eu preciso seguir no caminho que Jesus andou. E aí, meus irmãos, Jesus nos aconselha isso, a viver como Ele viveu, a seguir o caminho que Ele seguiu. E aí é o caminho do amor. Jesus disse para os discípulos: amem-nos uns aos outros, assim como eu vos amei. É o caminho do amor. O caminho do perdão. Jesus disse: vocês precisam perdoar quem ofendeu vocês. Mas, Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar? 70 vezes 7. Jesus nos ensinou isso. O caminho da humildade. Ele deixou a sua glória, né? Se esvaziou a si mesmo e desceu. E mostrou humildade ali, lavando os pés dos discípulos, sendo Ele mestre. Ele nos ensinou o caminho das boas obras, da compaixão, do zelo pelas coisas de Deus. Ele chegou lá no templo e viu que o pessoal estava fazendo do templo comércio. Ele se revoltou com aquela situação. O caminho da oração. Jesus sempre tinha momentos dele de oração. Ele ia para o monte, ficava ali orando, passava a madrugada orando. E também o caminho da fé em Deus, da perseverança na obediência. E ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. E o caminho do alto sacrifício. Ele deu a vida dele por nós, para que também possamos dar a nossa vida uns pelos outros. Esse é o caminho de Cristo. Você está disposto a viver esse caminho? Este é o caminho de Cristo. E aí eu pergunto para você: será que nós temos praticado, meus irmãos, tudo isso que Jesus nos ensinou? Será? Não podemos afirmar que nós seguimos a Jesus, que Ele é o caminho, e nós seguimos nesse caminho, que nós seguimos a Jesus. Nós não podemos afirmar isso se as nossas obras negam isso que estamos afirmando, ou a falta dela, ou a falta das obras negam o que estamos afirmando, meus irmãos. A partir de hoje, meus irmãos, comece a observar se sua vida está parecida com a de Jesus. Porque você diz que é um seguidor de Cristo, você diz que é um cristão, você diz que está no caminho. A sua vida precisa ser parecida com a dele, porque você está seguindo o caminho que ele seguiu, você está trilhando os passos que ele trilhou. E se
não for assim, alguma coisa está errada e precisa mudar a partir de hoje. Amém? A segunda resposta esclarecedora de Jesus, ele diz a verdade. Eu sou o caminho, a primeira. A segunda resposta, a verdade. Ao afirmar ser a verdade, Jesus está afirmando que ele é verdadeiro, que nele não há falsidade ou mentira. E aí João 17 diz que Jesus em suas orações diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que interessante, né? Isso nos leva a entender que Jesus é a palavra encarnada. Que o verbo se fez carne, João capítulo 1, 1 e 2. Jesus é a verdade, que é a palavra, que é Jesus. Entendeu? Jesus é a verdade, que é a palavra, que é Jesus. Ele é a verdade, e a verdade é a palavra, e ele é a palavra, ele é o verbo encarnado. Quando um cientista estuda e investiga algo no universo, ele cria uma teoria baseada em dados, estimativas e especulações. Para ele, o resultado final do seu estudo passa a ser sua verdade. Só que aí, no futuro, vem um outro cientista com a tecnologia mais avançada, e ele consegue um resultado diferente daquele estudo, tendo que alterar aquilo que antes era considerado como verdade, ficando cada um com a sua verdade. A boa notícia, a verdade que Jesus é, nunca foi e nunca será alterada. Pois Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não muda. A verdade que Jesus é não pode ser alterada, não muda e nunca mudará. Sabendo, meus irmãos, que Ele é a verdade e que a verdade é a palavra, precisamos valorizar a palavra de Deus, meus irmãos. Quantas vezes você tem negligenciado de vir estudar a palavra de Deus na escola bíblica dominical? A escola bíblica dominical é um lugar de estudar a palavra, de tirar dúvidas. E às vezes por qualquer coisa você não vem, fica em casa, ou vai passear, vai para outro lugar. Nós precisamos, meu irmão, valorizar a palavra de Deus, ler, meditar nela todos os dias. É o que a Bíblia nos ensina. Na tua lei meditarei dia e noite. Porque, meus irmãos, nós precisamos buscar a sabedoria que só a palavra de Deus pode nos dar. Então eu te proponho, a partir de hoje, se comprometa. Faz um compromisso com Deus de ler a Bíblia todo dia. Como você come um prato de comida todo dia, lembra de ler a Bíblia todo dia e se alimentar espiritualmente. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E aí quando você não se alimenta da palavra, você começa a ficar fraco. Você começa a ficar ali, sem vontade de estar na igreja, sem vontade de orar, porque você vai ficando fraco espiritualmente, porque é a palavra que sustenta. É a palavra que alimenta. Até para você quer ganhar alguém para Cristo, usa a palavra. Lê a Bíblia com ele todo dia, medita com ele. Vai fazendo discipulado através da palavra. E aí a gente precisa entender isso, que nós somos seguidores de Cristo, nós temos a verdade que é a palavra, que é o próprio Deus.
E se a gente não valorizar isso, meus irmãos, se a gente não meditar nela todos os dias, se a gente não buscar o conhecimento que a palavra nos dá, como que a gente vai sair por aí pregando e anunciando que Jesus é o caminho? Quando as pessoas perguntarem, então me explique isso aí. Se a pessoa não souber explicar, que ela não leu da palavra, ela não meditou, vai ficar feio. Mas não é isso que o Senhor Jesus quer de mim, de você. Ele quer que eu e você estejamos aptos para ensinar. E nós só estaremos aptos para ensinar se a gente de fato estiver lendo e meditando na palavra de Deus todos os dias. Amém? E a terceira resposta, esclarecedora de Jesus, que ele fala a vida. Ele diz, eu sou o caminho, primeiro, a verdade, segundo, ele diz a vida. Jesus afirma ser a vida. Que vida é essa? A vida com Deus, a vida ao lado de Deus, a vida abundante que ele promete, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta é a vida. Se você estiver em Cristo e Ele estiver em você, você passa da morte para a vida. João 5, versículo 24, a parte C, diz isso. Você passa da morte para a vida. E aí eu lembro assim, quando tem um apagão, né? Aí falta energia lá na sua casa. O que é que acontece? Fica tudo escuro, né? Falta energia, a escuridão, e fica aquele silêncio, tudo para de funcionar, fica parecendo que está tudo morto. Mas quando a energia volta, meus irmãos, é festa. A luz acende, a escuridão vai embora e tudo volta a funcionar. A casa ganha vida novamente. Assim é Jesus, quando entra na nossa casa, Ele traz luz e vida. Ele traz luz e vida, meus irmãos. É assim, quando Jesus entra na nossa casa, Ele traz a luz, Ele traz a vida, porque Ele é a vida. Ele é a vida, meus irmãos. Por isso que Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. Vocês estão mortos nos pecados de vocês, mas eu venho vivificar vocês. Nós somos vivificados por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele, por causa do sangue dele derramado na cruz. E porque Jesus ele é a vida, Provérbios 14:12 diz que há caminho para o homem que parece direito, mas o fim conduz à morte. O fim conduz à morte. E quantas pessoas têm perdido suas vidas por estarem vivendo em caminhos errados? Quantas pessoas? E elas acham que estão vivendo bem, acham que estão vivendo no caminho certo. Mas o fim desse caminho, a Bíblia diz que é caminho de morte. Só que o plano de Deus não é de morte, é de vida. O plano de Deus não é que a pessoa morra. É por isso que Ele vem mostrar que Ele é o caminho da vida. É por isso que Ele vem mostrar que se a pessoa for até Ele, ela tem vida. E mesmo que esteja morto, viverá eternamente. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, meus irmãos. Deus não quer que ninguém morra, porque Ele é o Deus da vida. O homem, a princípio, ele foi projetado por Deus para viver ali no jardim eternamente, mas por causa do pecado. O pecado trouxe a morte. Trouxe a morte física, a morte espiritual, trouxe a separação do homem com Deus. Mas Jesus veio ligar tudo. Jesus veio trazer essa vida que nós perdemos lá no Éden. É através de Cristo, é através de Cristo, é através dele que temos vida.
Jesus não quer que você morra, meu irmão. Pois Ele tem vida para você. Ele tem vida para a sua família. Ele tem vida para os seus amigos, para os seus familiares. Ele tem vida para todos aqueles que estão ao seu redor. Ele tem vida. E a vida que Ele tem para oferecer para as pessoas, ela primeiro precisa estar em nós, e nós iremos transmitir essa vida para as pessoas. Nós iremos transmitir para as pessoas: olha, nós temos vida, porque nós temos Cristo. Ele é a vida. Só que aí o versículo continua, de João 14, 6, e ele dá uma quarta resposta esclarecedora. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus afirma que só através dele o homem pode chegar a Deus. O nosso perdão, a nossa absolvição, a nossa justificação, a nossa reconciliação e a nossa salvação é Jesus. É por causa de Jesus e é através de Jesus que nós somos salvos, que nós temos vida, que nós temos o acesso até Deus. Ele é a porta para a vida eterna, para o paraíso com Deus. Não há outro meio. Não há como o homem querer ser salvo. Não tem como ele ser salvo. Porque as pessoas acham assim: não, porque eu sou gente boa, né? Eu sou gente boa, eu faço boas obras, faço caridade, eu não faço mal a ninguém. Tenho direito, então, de ir morar no céu, né? As pessoas acham que é assim, mas não é. Não é. As pessoas estão enganadas. As pessoas podem até ter essas qualidades, mas se não tiver Jesus, ela será condenada para o lago de fogo. Esta é a verdade. Ninguém tem acesso ao Pai se não for por Jesus. Imagina você estar na margem de um rio. E Deus está do outro lado do rio. Mas não tem como você atravessar nadando ali para encontrar com Deus, pois a correnteza está muito forte. E aí alguém observa uma grande árvore e decide derrubar aquela árvore. E aí você vai conseguir então agora atravessar por cima da árvore e você vai chegar do outro lado do rio para encontrar com Deus. Esta árvore representa Jesus. É impossível ter acesso a Deus se não for por Jesus. E com essa informação, meus irmãos, nós temos a certeza de que dependemos dele. Nós dependemos dele. A nossa vida, nós precisamos ter esse sentimento de gratidão por Jesus. Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, nós não seríamos salvos. E aí, nós precisamos, em forma dessa gratidão, nós precisamos então dedicar a nossa vida a Ele. E amá-lo mais do que tudo nessa vida. Mais do que tudo nessa vida. Nós precisamos amar ao nosso Jesus mais do que tudo nessa vida. Porque quando Jesus chama os discípulos, eles abrem mão de tudo para seguir Jesus. E lá na frente eles perguntam: mas Senhor, a gente deixou tudo para te seguir. Deixou casa, deixou família, deixamos tudo.
abrimos mãos dos nossos empregos, de tudo para te seguir, o que vamos receber? E Jesus disse, olha, não tem alguém que tenha deixado amor de pai, de mãe, de irmão, de filho, de bens, de casas, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nessa terra, e na idade vindoura a vida eterna. É o que Deus tem para mim e para você, meus irmãos, é 100 vezes mais. Com Deus é assim que funciona. Às vezes você acha que está perdendo as coisas, mas você está ganhando. Às vezes você acha que você está abrindo mão, eu vou abrir mão aqui, eu vou perder. Não, você está ganhando. Você está ganhando. Quando você abre mão de alguma coisa por causa de Jesus, para abraçar a causa de Jesus, para abraçar a obra de Jesus, você está ganhando. Você está ganhando porque Ele prometeu isso. Ele prometeu. E por fim, meus irmãos, tendo as respostas de quem Jesus é, nós precisamos saber quem nós somos nele. Nós precisamos saber quem nós somos nele. Por quê? Porque será que de fato nós estamos andando no caminho? Nós precisamos ter essa reflexão, porque Jesus nos chamou, nos deu uma missão. Será que nós temos cumprido essa missão? Ou temos feito da causa de Deus apenas um ritual religioso de vir para a igreja, prestar um culto, depois volta para casa, não muda nada na vida? Nós precisamos ir além dessas coisas. É importante sim você estar aqui na igreja, frequentar os cultos, é importante, mas importante também é você viver Cristo lá fora. Porque Ele nos chamou, Ele nos deu a missão, e já foi falado aqui nessa noite, a missão de pregar o Evangelho, a missão de testemunhar do Senhor, e cumprir o nosso chamado, o nosso legado, deixar o nosso legado. Então nós precisamos saber quem nós somos nele, porque Ele já mostrou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E nós somos seguidores de Jesus. Irmãos, como seguidor, o seguidor de Jesus, ele não é assim que funciona. Jesus está andando lá, eu estou andando cá. Jesus está andando lá e eu estou andando cá. Não é assim que funciona. Não, meus irmãos. Jesus está andando e eu estou aqui, ó, atrás dele, nos mesmos passos. Tudo que ele fizer eu faço. Se ele pula, eu pulo. Se ele abre os braços, eu abro os braços. Tudo que ele faz, eu faço. É assim, quando você se compromete com ele, quando você diz, não, eu sou um seguidor de Cristo, você vai pisar onde ele pisou, você vai fazer o que ele fazia. Jesus mesmo disse, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Porque Jesus teve apenas 3 anos de ministério. E nós, quantos anos já temos de ministério? E o quanto nós temos feito com estes anos que Ele tem nos dado? Então, meus irmãos, quando você diz, não, eu sou um seguidor de Cristo, é isso, você tem que imitá-lo. Porque tem uma coisa interessante, que Jesus, Ele nos substituiu na cruz, não foi? A cruz era nossa. Nós que merecíamos a cruz. Jesus nos substituiu na cruz, para que nós o substituímos a Ele aqui na terra. Porque Ele voltou para o céu. Não tinha como Ele continuar a missão. Então a missão passou para cada um de nós. Ele deixou para nós essa missão de pregar o Evangelho, de discipular, de cuidar das pessoas, de amar uns aos outros. Ele deixou para nós essa missão, meus irmãos. Ele fez a parte dele durante o tempo que ele viveu aqui na terra. Agora nós precisamos fazer a nossa parte.
nós somos seguidores, nós estamos no caminho, nós conhecemos a verdade, nós temos vida. E precisamos anunciar para o mundo que só Jesus salva. Que só através de Jesus o homem será salvo. Será que temos valorizado esse chamado? Deus escolheu cada um de nós, nos deu uma missão. Você já parou para pensar que Deus poderia ter escolhido outra pessoa no teu lugar? Mas Ele escolheu você. É você que Ele quer usar. Ele não vai usar outro. Ele escolheu você, Ele quer usar você. Ele conhece você, Ele sabe que você tem capacidade, porque a sua capacidade vem dEle. Então, se coloca à disposição do Senhor. Se coloca. Nós estamos no caminho, nós conhecemos a verdade, nós precisamos valorizar essa verdade. E só assim nós iremos viver a vida abundante que Ele tem para nós. Ele tem uma vida abundante para nós. Nós precisamos colocar a nossa vida dentro da vontade dEle. Buscar em primeiro lugar o reino dEle e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Se a gente busca em primeiro lugar o reino, a gente não precisa ficar preocupado com as outras coisas. Busque em primeiro lugar o reino. E Ele se sacrificou, meus irmãos, para que eu e você pudéssemos viver. Ele deu a vida dele para que nós tivéssemos vida. E às vezes a gente negligencia o que Ele fez por nós. Às vezes a gente negligencia a obra que Ele colocou em nossas mãos. E a gente não quer nem se sacrificar nem um pouquinho. Ah, tá chovendo, hoje eu não vou não. Às vezes a gente não quer nem um sacrifíciozinho para estar aqui na igreja, fazendo a obra de Deus. Ah, vai ter visita, não vai dar tempo não, eu vou. Tá. Meus irmãos, Cristo entregou tudo. Entregou tudo. Entregou toda a sua vida, derramou todo o seu sangue ali por nós. E aí, se você que nos ouve ainda não segue a Jesus, eu te convido a segui-lo a partir de hoje. Mas não de longe, como eu falei, seguir de perto. Seguir ali, pisando onde Ele pisa. Seguir corretamente o que Ele nos ensina. E aí você vai ter uma vida abundante aqui na terra. E essa vida abundante só pode acontecer através de Jesus. Você só vai ter essa vida abundante se você estiver ao lado de Deus, se você estiver com Deus. Pois através dele, através da fé em Jesus Cristo, se você crer, se você confessar diante dos homens, você tem essa salvação, que é pela graça, é pela fé em Cristo. E Ele te ama. Ele te ama tanto. Ele demonstrou o seu amor lá na cruz, derramando o seu sangue, se entregando ali, dando a vida dele, para que hoje nós tivéssemos vida. E talvez você esteja afastado dos caminhos, o caminho que você nunca deveria ter se afastado, porque só há um caminho verdadeiro. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: volta para o caminho. O Senhor nunca vai desistir de você. Ele pagou um preço muito alto pela tua vida para desistir de você. Ele não vai desistir. Volta, que o Pai está de braços abertos para te receber. E se você já segue a Jesus, se você já segue no caminho, faça um compromisso com Ele de segui-lo melhor a partir de hoje, de segui-lo com mais paixão e dedicação.
Se envolva mais nas programações da igreja, com dedicação, com afinco. Se envolva, se coloque à disposição. Chega para o pastor, pastor, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, me coloca em algum ministério, em algum grupo, eu quero participar. Porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem recompensa para aquele que serve, né? Para aquele que faz a obra dele. Na minha e na tua vida não vai ser diferente. Quanto mais a gente dedicar a nossa vida, mais seremos abençoados por Deus. Porque o propósito dele é esse, é cumprir o que ele planejou para a nossa vida. Então, quando a gente se coloca à disposição, ele cumpre o propósito dele em nossas vidas. E a partir de hoje, meus irmãos, eu te convido a isso, a se dedicar mais ao Senhor, dedicar mais à sua palavra, dedicar mais à sua obra, a obra de pregar a palavra, de anunciar, de testemunhar. Às vezes você diz, mas eu não sei pregar. Ora por alguém, orar você sabe, né? Visita alguém, conversa. Às vezes a pessoa só precisa de alguém para conversar, de ser ouvida. Dá um abraço, às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Nós precisamos ser assim, ser semelhantes ao nosso Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Ele possa ter falado ao teu coração também nessa noite. Eu creio que Ele primeiro falou ao meu coração. Eu quero orar com os irmãos. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus de Israel, o Senhor é fiel, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Senhor do Universo. O Senhor é tão grande, Pai, que faltam palavras para descrever a Tua grandeza, faltam palavras para descrever o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Nesta noite nós queremos glorificar o Teu nome por tudo que foi feito aqui nesta noite. E eu glorifico a Ti, Senhor, também por este mês de campanha que finaliza hoje, o nosso mês da campanha, mas nós cremos que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, Pai. E eu muito obrigado por tudo que aconteceu neste mês, por cada palavra que ouvimos, por tudo que foi falado aqui, tudo que vimos e ouvimos. É para a honra e glória do Teu nome, Pai. E nesta noite, Pai, os louvores, tudo que foi feito aqui, a palavra que foi ministrada, eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem me usado, Pai, que o Senhor continue me usar conforme o Teu querer, a Tua vontade, meu Pai, e que o Senhor use a cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que está aqui também nesta noite, Pai, que possamos Te servir melhor, que possamos nos dedicar mais a Ti, a cada dia mais, Pai, que colocamos de fato a nossa vida no Teu altar, Senhor, à Tua disposição, para o Teu Espírito Santo nos usar, que possamos ser cheios do Teu Espírito, transbordando do Teu Espírito, e que possamos ser a luz e o sal que esta terra precisa, meu Deus. Muito obrigado, Deus, por esta igreja, esta agência do Senhor neste lugar, que tem proclamado e anunciado que Jesus é a salvação, que Jesus é o caminho. Oh, Pai, muito obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos aqui, cada família aqui representada. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa, meu Deus. Meu Deus, se alguém aqui precisa de cura, meu Pai, que o Senhor cure para a honra e glória do Teu nome. Que se o Senhor abençoe, meu Pai, alguém que quer fazer um tratamento, que o Senhor esteja abrindo as portas, meu Pai. Em nome de Jesus também, nós pedimos pelas famílias aqui, os casais, Pai, que possam estar amando mais uns aos outros, Pai, os filhos possam estar amando mais os pais amando os filhos, que haja paz e amor em cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que têm se sentido fracos na caminhada, que o Senhor fortaleça cada dia mais. Em nome de Jesus, Pai, não deixe que nenhum venha se perder, que nenhum venha se afastar dos Teus caminhos, mas fortalece-os para a honra e glória do Teu nome. Nos prepara, Deus, para um dia encontrar com o Senhor, porque a nossa esperança é viver aqui na terra uma vida que Te agrada, mas a nossa maior esperança é um dia morar com o Senhor na eternidade, Pai. Porque o Senhor prometeu que vai voltar para nos buscar, e nós cremos nisso, Pai. Nós cremos, Pai, que nós somos salvos em Jesus, porque a Tua palavra nos afirma isso. Aquele
aquele que crê e for batizado será salvo. Nós temos em Ti, nós confessamos o Senhor como nosso Salvador, nós temos a vida eterna garantida. Muito obrigado, Pai. Nos abençoa, Senhor. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo no canal. Que o Senhor abençoe também os que estão no Instagram. Que o Senhor fale aos corações deles, que eles possam se converter a Ti, Senhor. Que o Senhor é o único Deus que pode salvar. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa, nos dá uma noite sobre os Teus cuidados. Uma semana grandemente abençoada por Ti, Senhor. Que a Tua presença esteja em cada momento dos nossos dias, Pai. E que possamos fazer a diferença nesse mundo e mostrar a diferença daqueles que estão no caminho para aqueles que não estão. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nos abençoa. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Agradeço pela sua instrumentalidade, pelo empenho na campanha de missões, viu? Enquanto o Ministério de Louvor toca, a gente encerra o culto, oração silenciosa. Convido o Marcelo, convido você a esperar só um minutinho, dentro do Marcelo chegar ali, a gente quer cumprimentar você, desejar uma boa semana. Amém?